Olá, seja muito bem-vindo ao programa Teologia do Amor. É com grande alegria que eu estou aqui neste programa. O meu nome é Marta Faustino, sou missionária da comunidade de Canção Nova. Seja muito bem-vindo a si que nos acompanha, quer pela rádio, TV, internet. É graças ao Sistema Canção Nova de Comunicação que podemos estar todos juntos aqui neste programa. O programa Teologia do Amor centra-se nas catequeses do Papa João Paulo II sobre a teologia do corpo, sobre o amor humano. Hoje nós vamos falar sobre, para além da fecundação in vitro, resultados da utilização de tratamentos de fertilidade Naprotechnology em 405 casais irlandeses com anterior fertilização in vitro. Bem, deve estar a pensar que tema enorme. Nós vamos perceber melhor o que é que isto quer dizer e o que é isto da Naprotechnology. O nosso convidado, ou melhor, entrevistado, foi o Dr. Phil Boyle, que esteve aqui no 4º Simpósio Internacional da Teologia do Corpo em Fátima, e nós pudemos entrevistar e colocar estas questões sobre esta Naprotechnology, fertilização in vitro, fecundação, etc. Tenho aqui os nossos convidados habituais, os nossos ilustres convidados, e quero dar-lhes as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Maria José. Obrigada, Marta. Obrigada a todos aí em casa e aos que nos escutam também. E é com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui. Desta vez vamos ouvir falar de questões também muito delicadas e muito na moda sobre a procriação medicamente assistida. Vem-nos falar o Dr. Phil Boyle, irlandês, e que é neste momento no mundo a pessoa, enfim, que dá a cara por esta nova forma de curar as questões da esterilidade. Exatamente. Obrigada, Maria José. Padre, seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Muito obrigado a todos aqueles que lá em casa nos vão escutando, pela rádio e pela televisão. Pedimos a Deus que nos ajude a entender este mistério da vida. O Dr. Phil Boyle ajuda-nos imenso e é de facto um grande especialista nestas áreas. O Senhor nos ajuda a perceber melhor e a entender esta maneira de ver a vida que o Papa nos veio revelar, ajudar a entender, e que de facto para nós é tão importante na ajuda a tantos e tantos casais que precisam de auxílio nestas áreas da procriação medicamente assistida. Muito obrigada, Padre. Vamos então passar já para a primeira pergunta que fizemos ao Dr. Phil Boyle. O que é a Naprotechnology? E fale-nos um pouco dos resultados da utilização desse mesmo tratamento. Acompanhe connosco. Well, natural procreative technology, it's a new scientific medical technique that's used to help couples with infertility and recurrent miscarriages. A tecnologia de procriação natural é uma inovação na medicina e existe para ajudar casais com problemas de infertilidade e abortos. I've been working as a specialist in this area for 15 years. Eu tenho trabalhado como especialista nesta área durante 15 anos, desde há 15 anos. And I just presented some data looking at 405 couples with failed in vitro fertilization that went for Naprotechnology treatment. Apresentei dados sobre 405? Yes. 405 casais Irish couples, right? Yes. Casais irlandeses. Que fizeram tratamentos in vitro, de fertilização in vitro, e que passaram para a Naprotechnology. And our analysis of the data for that group shows it to be probably superior to in vitro fertilization. E as análises dos dados que fizemos desses 405 casais mostram uma superioridade de resultados com a Naprotechnology. Our percentage success rates are higher, but the incidence of multiple pregnancy is much lower, which is much better for the babies. A nossa taxa de sucesso é mais elevada que na fertilização in vitro, mas por outro lado a taxa de gêmeos, de ter múltiplos, gêmeos múltiplos, é muito mais pequena, o que é muito bom para tanto para a mãe como para os bebés. Another huge advantage is that women are healthier as a result of the process, and their relationships are even stronger when they're finished with it, which is quite different to what happens with in vitro fertilization. As mulheres ficam muito mais saudáveis,
através deste método e a própria relação entre os esposos fica mais forte, mesmo que não haja sucesso ao longo do processo de naprotecnologia. And from a cost point of view, we are 25% of the cost of in vitro fertilization. We're much cheaper. E a nível de custos é muito mais barata a naprotecnologia e cerca de 25% menos do que a fertilização in vitro. Naprotechnology. Maria José, pode-nos explicar o que é verdadeiramente? Naprotechnology significa procriação natural. É uma tecnologia de procriação natural por oposição à procriação medicamente assistida, que, como sabemos, são, enfim, todas as derivações da fertilização in vitro, barrigas de aluguer, essas coisas todas. A naprotechnology utiliza apenas os dados do corpo da mulher. Um bocadinho à semelhança do que falámos sobre o planeamento familiar natural, a naprotechnology baseia-se na observação dos sinais dados pelo corpo da mulher. Basicamente é isto. É utilizado algum medicamento? Não. O que é utilizado, não é utilizado nenhum medicamento. O que é? Como permite perceber quais são as causas das disfunções que impedem a gravidez, a ação do médico depois é curar as disfunções e não curar a gravidez. A gravidez não é doença, não é? Não é considerada como tal. E, portanto, o que também à semelhança do que falámos para planeamento familiar natural, a observação do corpo da mulher permite perceber porque é que a gravidez não acontece, não é? E permite uma união muito mais forte, um reforçar da relação entre o homem e a mulher, nos esposos, ao longo de todo o processo, que é uma coisa curiosa que ele aqui fala, e de facto tem-se verificado que os casais que recorrem à procriação medicamente assistida, à fertilização in vitro, muitas vezes entram em conflito um com o outro, porque será talvez a forma em que mais facilmente se vê como a fertilidade é vista como um objeto. Não é? Eles são vistos como um objeto com um fim de procriar, não é? E não é essa a ideia. Não é? Padre, algum comentário? É de facto notório perceber como as pessoas que utilizam esta tecnologia ficam muito mais próximas porque desejam entender-se verdadeiramente e entender as suas fragilidades. Não se trata de guerrear por ter um filho, mas sim por acolher um filho. Eu acho que é diferente. Não é eu querer ter uma coisa para mim, mas eu colher uma coisa que Deus me dá até que Deus me dê e se Deus der. Aqui há de facto uma atitude espiritual diferente. E há mais. Eu vi muitos benefícios nesta aproximação científica da naprotechnology, porque coloca o casal num caminho que não é de culpabilização, mas sim de entendimento profundo daquilo que são e de um caminho que podem fazer em conjunto. E, de facto, segundo o Phil Boyle, a experiência depois é muito mais de maior intimidade durante este processo do que quando é na fertilização in vitro. Tenho acompanhado alguns casais que tomaram essa decisão de fazer a in vitro e por desespero, sei lá, enfim. Muitas vezes é daquelas situações em que fica o nosso coração a doer por não ser a melhor opção, mas temos que respeitar a liberdade de cada um. E de facto, como ele dizia, há consequências até no corpo da mulher muito complicadas, porque são doses brutais de medicamentos que transformam o corpo da mulher e dificultam até depois, tantas vezes, até o progresso natural do crescimento do feto, da criança. Uhum. E, de facto, aqui o processo não é esse, não é agressivo. Ele diz, acabam mais saudáveis e com mais intimidade entre o casal. Portanto,
é mesmo outra coisa. Não é? Exato. E é muito bonito ver como a Igreja propõe uma realidade que, até este nível, traz mais felicidade. Mesmo quando as coisas correm mal, não é? Como dizia o Phil Boyle, a intimidade cresce. Não é? Mal porque não era aquilo que eu desejaria à partida, porque se faço um tratamento deste é porque quero mesmo ter um filho. Não é? Mas, por outro lado, mesmo que isto não corra mal, nós crescemos os dois. Exatamente. E isso é muito, muito bonito. Perceber como isso acontece e como essa realidade se dá cada vez com mais harmonia. Não é? Exatamente, é bom para o casal. Vamos passar à próxima questão. É especialista na área da fertilidade. Quais os métodos de fertilização que são permitidos pela Igreja? Convido a acompanhar. Well, the methods that the Catholic Church allows are the ones that would be in keeping with the dignity of a human person. So they would say that you can treat animals in a particular way, but you can't treat people like that. So, for example, it is legitimate to do artificial insemination and in vitro fertilization on cattle, but not on people. O que a Igreja pede é para que se mantenha a dignidade das pessoas, ou seja, certos processos que se poderão fazer, por exemplo, no gado, de fertilizações, não se farão à partida nos seres humanos. Our data will show that you can help couples who have infertility, you can help them to achieve success without having to do something that is unethical or unpleasant. A parte positiva da tecnologia NAPRO é que os casais podem tentar realmente ter um bebê sem terem os dilemas éticos ou morais que outros métodos colocam. And even couples who don't care about ethics would look and say, well, I want to do the one that's cheaper, that won't be traumatizing to me and will give me a very good success rate with a low chance of twins. That's the one I want. E mesmo um casal que não pense muito nas questões éticas e morais vai pensar, bem, este método é mais barato, tenho uma melhor hipótese de ficar saudável, tenho muito menos hipótese de ter gêmeos, eu realmente quero, mas é este método. So we need to publish our data in the scientific literature to convince other doctors this is a good option. Portanto, temos que publicar os nossos dados no mundo científico para que outros médicos saibam que este também é um processo muito bom. José, o que é que considera mais relevante das palavras do Dr. Phil? É a questão da dignidade da pessoa. Achei graça ele fazer a comparação com os animais. De facto, com os animais nós tiramos um bocadinho daqui, tiramos um bocadinho dali e fazemos outro. E com as pessoas não é isso que se faz, não é? Não é isso que se deve fazer. E a procriação medicamente assistida faz isto. Trata as pessoas como se fossem gado. Quer dizer, tira um bocadinho do óvulo, tira um bocadinho do esperma e depois num tubo de ensaio faz um bebê e depois implanta outra vez, onde quer que seja. Quer dizer, às tantas, quase que corremos o risco de não ser necessário haver o corpo da mulher e o corpo do homem para se poder gerar uma criança. Basta um bocadinho e um ambiente que permita que as células se desenvolvam. Quer dizer, é tudo tão estranho e tão contra a natureza humana. Lá está, como dizíamos num outro programa, já não me lembro, que há tempos, é separar totalmente a dimensão unitiva da procriativa. É o homem e a mulher se servirem para procriar como se fossem animais. Exato. E não haver a questão da unidade das pessoas, não é? Da união das pessoas. Isso foi o que me chamou mais a atenção. Depois é giro ele falar também nesta questão de que é mais barato, é mais saudável. E o facto de ser mais barato, nós pensamos pouco nisso, mas pode ser até um problema. Em termos económicos, a nível mundial, de facto, não é um assunto que interesse muito às farmacêuticas, às empresas que vendem os produtos para a procriação medicamente assistida. Apadrinhar este tipo de situações não vai muito de acordo com os interesses económicos dessas empresas. E talvez por isso tenha sido também tão difícil conseguir ter fundos para fazer investigação, como ele agora nos vem apresentar o resultado da investigação e a importância que ele dá à investigação, que é mesmo necessária que haja, não é? E a propósito disto, eu recordo que foi o próprio Papa João Paulo II quem primeiro financiou o antecessor do Dr. Phil Boyle para investigar nesta área, não é? Porque, de facto, tinha que ser assim alguém que o fizesse, não é? Os laboratórios não estão muito interessados nisto. Exatamente. Não é a pena. Padre. De facto, é mais barato, é mais saudável e mais do que isso, torna
a vida capaz de uma dignidade, resguarda a dignidade da pessoa. De facto, é extraordinário, é tal coisa. Para mim, o que mais me impressionou foi perceber como é que a vida se pode, de facto, desenvolver com um carinho tão grande e uma presença de espírito tão grande perante cada pessoa. Cada pessoa em todo este processo é muito respeitada. Quer aquele que vai nascer, quer cada um daqueles cônjuges, não é? Daquele casal. É muito bonito perceber como a Igreja tem esta capacidade de dar a cada homem, àqueles que estão dentro dela e até aos que estão de fora, como falava o Phil Boyle, a possibilidade de terem uma vida que seja realmente respeitadora daquilo que são. Faz-nos falta momentos assim na história em que seja possível tocar tão de perto a grandeza do ser pessoa e do ser homem à imagem e semelhança de Deus, não é? Sem dúvida. Vamos então perceber quais é que são as diferenças entre a naprotechnology e a fertilização in vitro. Convido todos a acompanhar. Well, in vitro fertilization tries to bypass the fertility process, whereas naprotechnology attempts to get to the root cause and fix it. A fertilização in vitro tenta pôr um bypass no problema, portanto resolvê-lo de forma pouco orgânica, enquanto que a naprotechnology pretende ir à raiz do problema e realmente tratá-lo. So with naprotechnology, if you fix the problem, you can often have repeat successful pregnancies. Na naprotechnology, quando se percebe qual é o problema, pode-se ter novamente um sucesso na gravidez. And you get healthier pregnancies and better outcomes for mum and baby. E as gravidezes são mais saudáveis, tanto para a mãe como para o bebê. And in vitro fertilization occurs outside of your body. With naprotechnology, fertilization is through normal intercourse. Enquanto que a fertilização in vitro acontece fora do corpo, com a naprotechnology a gravidez provém de uma relação sexual normal. A naprotechnology vai à raiz do problema, não é assim, Maria José? Exatamente. Eu estava aqui assim a pensar que vai à raiz do problema no sentido em que é capaz mesmo de descobrir, detectar as tais doenças que falávamos no início, não é? Que podem ser a causa da infertilidade e depois procura tratá-las e curá-las. Vai à raiz do problema também no aspecto da relação entre o homem e a mulher, porque aprofunda essa relação, e vai à raiz do problema também na relação do homem com Deus. E aqui eu estava a pensar que hoje em dia está muito na moda 2 tipos de séries na televisão. As policiais e as que são passadas em ambiente hospitalar. As clínicas, os hospitais, os serviços de urgência, não sei o quê. E nestas séries, nestas últimas, frequentemente nós podemos ver os médicos a gabarem-se de gerar vida, porque fizeram lá os tubos de ensaio e não sei o quê. E isso é uma coisa que eu vejo isto, eu vejo que frequentemente com arrepio, quer dizer, com a naprotechnology, o que é natural é que o homem e a mulher se sintam maravilhados diante da capacidade de Deus gerar vida e percebam que a vida é gerada por Deus, ou que é dada, não é? E não é uma coisa que eles fazem num tubo de ensaio, como os médicos destas séries que eu falava. De facto, é uma visão totalmente estranha das coisas, não é? Sem dúvida. Padre. Aqui a questão é entre querer ter um filho ou restaurar a fecundidade. Isso é extraordinariamente importante. Porque muitas das vezes a frustração de não conseguir ter filhos, porque é uma frustração, efetivamente, resolve-se num momento, mas continua no resto da vida. E aqui o desafio é, de facto, ir tão profundo que o meu desejo não é ter filhos, mas é ser fecundo. E isto tem implicações a nível espiritual também. Porque eu não quero resolver um problema na superfície, mas no profundo dele. E porque uma coisa é eu querer ter um filho e basta-me. Outra coisa é eu restaurar a minha fecundidade para poder ter aquilo que Deus quer.
para ser mais à semelhança de Deus. E isto faz toda a diferença na vida das pessoas. Por isso que é claro que, para nós, para a nossa vida, eu posso querer ter um gesto de generosidade ou tornar-me generoso. As coisas são diferentes, não é? Parece que estamos aqui a falar também de uma questão de eu tenho direito a ter um filho, então eu posso fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance para alcançar esse direito. Sim. E aqui trata-se de outra coisa, não é? Trata-se de entender a vida toda ao jeito daquilo que Deus criou para ela. E não propriamente dos meus direitos. Porque direitos não tenho nenhum. Não porque não quis nascer, não tive opinião em nada. A minha vida é um dom à partida. Não é? Eu não sou um sujeito de direitos. Não é? Tenho uns deveres bons, mas uns direitos tenho poucos. Não é? Que possa requerer alguma coisa. Não é? A vida realmente passa a ter uma visão diferente. De facto, até o sofrimento de não ter ou de ter os filhos são vistos de uma maneira diferente. Não é? São plasmados com a presença de Deus. Não é nada fácil, mas é de todo, ganha-se numa visão diferente da vida, não é? E como, não sei se foi o Padre Maria José há pouco disseram, que acaba por não haver aquela culpa do marido pensar que a culpa é da esposa ou a esposa pensar que a culpa é do marido, porque os dois estão juntos naquele processo, não é? Sim, e não se culpam os corpos que se têm, mas veem-se as pessoas que se são. Eu acho que é diferente. Maria José, isto acaba também por resguardar a dignidade, este método, não é? A dignidade da pessoa humana. Exato, é mesmo essa, aliás, ele frisa isso várias vezes na intervenção dele. Esta é a única forma de abordar a infertilidade que preserva a dignidade da pessoa humana. Portanto, a unidade entre corpo e espírito e a não instrumentalização da pessoa. A posição da Igreja com certeza deve ser favorável à naprotechnology, não é? E que outros métodos é que existem que são aceitos pela Igreja? Não sei se quer responder, Maria José. Não há mais nenhum. Quer dizer, a Igreja não aceita nenhum método que utilize o corpo humano, que seja uma utilização do corpo humano. E, tanto quanto eu sei, não há mais nenhuma outra forma de curar a infertilidade a não ser observando o corpo humano. Não há mais nenhuma forma que a Igreja aceita, a não ser esta da observação do corpo humano. Todas as outras formas correm sempre este risco de instrumentalizar o corpo, de tirar um bocadinho daqui, tirar um bocadinho dali, como se a pessoa fosse uma máquina, não é? Padre, quem quiser saber um pouco mais sobre a naprotechnology, sobre esta temática... Vai ao Google e mete naprotechnology e vai ao site. E em Portugal? Em Portugal, neste momento, estamos a começar. Temos já uma enfermeira em formação com o Dr. Phil Boyle e temos que rezar por ela, que é a Vanessa, e vamos trabalhar a partir daí. Há também já algum conjunto de médicos, ou quase médicos, gente que está a estudar ainda medicina, muito interessados, mas estamos a começar. Para nós aqui a possibilidade é ou a Irlanda, com o Dr. Phil Boyle, ou então o Norte da África, em Gibraltar, com a Doutora Mónica. Exatamente. Se alguém tiver alguma necessidade neste sentido, teremos todo o gosto em facultar os contactos e os Skypes e essas coisas todas, porque hoje em dia é relativamente fácil entrar em contacto e as pessoas estão disponíveis para isso e, portanto, não temos problemas em ceder a informação que for necessária para que isto possa ir adiante. Porque, de facto, em Portugal estamos muito no começo, estamos em todo lado, mas aqui 15 anos de estudos não são nada, apesar de tudo. Mas é muito importante que está agora em Portugal a começar essa formação de médicos e enfermeiros capazes de ter uma primeira leitura e um primeiro diagnóstico da situação para poder depois orientar
o casal. Graças E a Deus. não é que, mesmo até termos essas pessoas formadas, o facto de serem vistas por um médico na Irlanda ou por uma médica em Gibraltar não quer dizer deslocações contínuas a esses países. As consultas podem ser feitas por Skype, podem ser os gráficos enviados por mail, quer dizer, há muitas soluções que é tudo muito mais barato. A distância não vai ser um impedimento. De todo que para não. isso. É tudo Ok. muito mais fácil e muito mais barato até do que outros Exatamente. métodos. Bem, este programa está a chegar ao fim e, como podem ver, se alguém tiver alguma dúvida ou até mesmo que queira entrar em contacto para iniciar este método, basta também, se quiserem, enviar-nos para nós um e-mail, um telefonema aqui para o programa que nós também encaminhamos. Podem entrar então em contacto para o nosso telefone 249-530-600, enviar um e-mail para teologiadoamor@cançãonova.pt ou escrever para Programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha, número 68, apartado 199, 2496 908, Fátima. Resta-me despedir de si e dos nossos convidados aqui presentes. Muito obrigada, Padre, pela sua presença aqui no programa. Muito obrigado, Will. Muito obrigado. Maria José, muito obrigada também pela sua presença aqui no programa. Obrigada também a todos. Assim, até um próximo programa Teologia do Amor, se Deus quiser.